Cianon, Centro Espiritualista Arquitetos do Novo Mundo, Canoas, Rio Grande do Sul. Atividade: Estudo Ecumênico do Evangelho. Trabalhador: Dilson Boeira Borovics. O tema de hoje é Seguir a Jesus, conforme Lucas 9, 57 a 62. Enquanto prosseguiam viagem, alguém lhe disse na estrada: Eu te seguirei onde quer que vás. Ao que Jesus respondeu: As raposas têm tocas e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Disse a outro: Segue-me. E este respondeu: Permite ir primeiro enterrar meu pai. Ele replicou: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, quanto a ti vai anunciar o reino de Deus. Outro disse-lhe ainda: Eu te seguirei, Senhor, mas permite-me primeiro despedir-me dos que estão em minha casa. Jesus, porém, lhe respondeu: Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Nessa lição privativa de Mateus e Lucas, podemos aprender o modo como devemos encarar a relação entre o mestre e os discípulos. O primeiro caso é de alguém, inclusive Mateus esclarece tratar-se de um escriba, profissão recrutada entre os fariseus, alguém que espontaneamente se propõe a seguir Jesus para onde quer que ele vá. Qual seria a sua intenção profunda? Duas hipóteses apresentam-se plausíveis. Ou ele pretendia realmente ser discípulo para progredir, e nesse caso a resposta de Jesus não o desanimaria, ou seu desejo era segui-lo para escrever as lições que ele dava, quer para seu uso, quer para cedê-las a quem as desejasse, quer para levá-la aos fariseus, quer para empregar-se mediante pagamento, para exercer a sua profissão. Jesus limita-se a uma resposta que, no fundo, constitui uma recusa. Ele não tem pousada fixa, não dispõe de um leito. Como empenhar-se em despesas com alguém, não tendo conforto para si, não pode dispensá-lo a outrem. E o caso encerrou-se aí. Mas o final é-nos desconhecido. Teria ele aceito as condições de acompanhado Jesus? Teria desanimado e se retirado? Tratar-se-ia de um dos 12, por exemplo, Judas Iscariotes, cujo chamamento não aparece nos evangelhos e cujo ingresso no colégio apostólico talvez tenha sido por espontânea vontade? O fato de só mais tarde aparecer o caso, depois de ele ter sido citado como discípulo, nada importa. Pode o evangelista só haver-o recordado mais tarde e, desejando que não fosse esquecida a resposta do mestre, tê-la registrado mesmo fora da ordem cronológica. O segundo caso é diferente. Trata-se de um chamamento positivo de Jesus: segue-me. O discípulo convocado ao serviço solicita um adiamento: deixa-me primeiro enterrar meu pai. Que significado pode ter essa frase? Podia tratar-se de um pai idoso e o discípulo, querendo obedecer ao mandamento de honrar pai e mãe, pede para atender ao pai, aguardando que ele passe para o outro lado da vida. Seria então livre para seguir o mestre. Podia tratar-se ainda de um caso real, de uma morte realmente ocorrida, e a espera para o sepultamento, que seria de 1 a 2 dias. Entretanto, pela resposta de Jesus, parece mais viável a primeira hipótese. Deixa que os mortos encarnados enterrem, cuidem de seus mortos encarnados. Tu, porém, entrega-te à pregação do reino de Deus. Teria ele ido ou teria preferido ficar com o Pai? Também aqui os evangelistas não esclarecem, deixando livre o campo às especulações. O terceiro caso, apresentado apenas por Lucas, parece também ter sido a resposta a um chamado do Mestre. Ele aceita a tarefa, mas quer despedir-se dos seus. A resposta é dura. Se queres vir já, estás apto ao discipulato, mas se voltares os olhos para trás, não serves. A comparação com o lavador procede. Se quem guia o arado olha para trás, o sulco sai torto. Através de Jesus o Cristo já manifestara as condições por ele exigidas para a aceitação de seus discípulos amados. Esse ensino é agora exemplificado com esses 3 casos específicos, a fim de demonstrar a superioridade
da união crística sob 3 situações distintas e que, de modo geral, são as mais aduzidas para recusar-se o passo decisivo. E é isso, e por isso são 3 situações em que o homem tem a impressão de que se trata de 3 deveres fundamentais: o dever para consigo mesmo, o dever para com os genitores e o dever para com os familiares. Cristo anula os 3. O dever máximo diz respeito ao espírito eterno, não à matéria transitória. Por conseguinte, o ensino é dirigido para esclarecer que nem as obrigações para com o próprio corpo, nem para com os pais, nem para com esposa e filhos, deve afastar o candidato do caminho espiritual. O exemplo dado é o vivido pela personagem humana Jesus, que não tinha uma pedra sequer para repousar a cabeça. E a lição prossegue com 2 regras básicas. Os vivos no espírito não devem preocupar-se com os mortos na carne, isso é, os que vivem na individualidade. Não podem prender-se a laços puramente carnais e sanguíneos, corpo físico e duplo etérico, mas sim à família espiritual divina. Dirá ainda que é mister amá-lo mais do que ao pai, à mãe, à esposa e aos filhos, conforme Lucas 14:26 ou Mateus 10:37. Deve fazer isso para ser digno de se dizer seu discípulo. Claro está, portanto, o ensinamento no plano místico. No campo das iniciações, encontramos nessa lição 3 condições indispensáveis para a dedicação ao caminho. São 3 das provas essenciais a superar quando se tem passar do 4º para o 5º degrau. A modificação da mente com a transmentação requer desapego. Não é bem o caso do abandono ou de fuga, mas de não prender-se, de não inverter a ordem dos valores, de não julgar mais importante o que é menos importante. Além disso, o pretendente ao 5º grau deve saber que não pode dar importância ao físico próprio, nem ao alheio, que os profanos com seus hábitos, crenças, convencionalismos e preconceitos devem ser deixados a homenagear-se entre si, e que finalmente, uma vez passado o 4º grau, não pode mais voltar atrás. Esse é o passo decisivo, dado à frente não há recuo possível. Mister, pois, meditar bem, examinar-se, medir as próprias forças antes de arriscar-se. Uma queda, depois uma desistência, um olhar para trás saudoso, podem ter consequências graves que talvez durem séculos. Daí o provérbio: a queda do melhor é a pior. Cuidado, portanto, não alimentar pretensões que não correspondam às possibilidades, não buscar provas acima das forças reais, não dar passos maiores que as pernas, não pôr o chapéu onde a mão não alcança. Deixe-se de lado a vaidade, o desejo de parecer aos outros mais do que se é realmente, de enganar-se a si mesmo, julgando-se gigante quem ainda é pigmeu. Comedimento justo é melhor que desabalada carreira, arriscando-se a quedas fragorosas. A estrada do espírito é árda, íngreme, estreita, pavimentada de pedras pontiagudas e ladeadas de espinheiros. É preciso coragem e decisão inabalável, com prévio conhecimento das próprias capacidades. Francisco Xavier, através de ditames pelo Espírito Emmanuel, nos faz 2 comentários. Primeiro, sobre o Lucas 9:62. E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos simples. O arado é o aparelho de todos os tempos, é pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o solo e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo.
Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdias que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado, por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Agora, Chico nos fala sobre o Mateus 8,22. Segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Jesus não recomendou ao aprendiz que deixasse os cadáveres cuidarem dos cadáveres, de enterrar os cadáveres, e sim conferisse aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Há, em verdade, grande diferença. O cadáver é carne sem vida, enquanto que o morto é alguém que se ausenta da vida. Há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Trânsfugas da evolução, servos entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e de ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos perniciosos, encarceram-se em grades de sombra. Se prostrados pelo desalento, dormem no pranto da bancarrota moral. E, se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmos, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. Aprende a participar da luta coletiva, sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quando possas. Não te galvanizes na esfera do teu próprio eu. Bom, por hoje encerramos por aqui. Esse texto baseou-se no livro Sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino, na Bíblia Sagrada e na internet. Em nome do Cianon, agradecemos a oportunidade. Por gentileza, compartilhe. Muito agradecido. Convidamos você a conhecer o Cianon através de nossos canais de comunicação. Site www.centroespiritualistanon.com.br, Instagram Aviso Cianon 19, Facebook www.facebook.com/cianonoficial/, e-mail contatocianon@gmail.com. E o nosso endereço é Rua Protásio Alves, 136, bairro Niterói, Canoas. Que Deus, o Criador, abençoe a todos os seres de todos os mundos.